Querido irmão, querida irmã, terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria. Enquanto vamos fazendo essa caminhada espiritual de preparação para a celebração do Natal do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus ao mundo, ao nosso encontro, nós hoje já nos alegramos, antecipando a grande alegria natalina. E qual é a razão da nossa alegria? A presença de Deus em nossa vida, o seu amor imenso por nós, amor que nos transforma, nos cura, nos anima, nos refaz, nos enche de coragem e entusiasmo na caminhada da vida, amor que nos dá o que é necessário em cada momento. Hoje, com Jesus, com Tiago e com o profeta Isaías, nós somos levados a essa realidade da alegria como grande fruto do encontro com o Senhor. O profeta Isaías, grande protagonista do tempo do Advento, nos dirá hoje de uma forma muito direta e clara que na terra deserta, na aridez, naquilo que parecia ser incômodo, seco, sem vida, sem perspectiva, a solidão pode se encher de alegria, porque a vida florescerá como uma bela flor. Mesmo onde não parecia que a vida vingaria, a vida se faz plena quando Deus está. Isaías dirá: fortaleçam-se as mãos enfraquecidas e os joelhos debilitados. Digam às pessoas deprimidas: criem ânimo. Não tenham medo. Vejam, é Deus que vem. É a recompensa do Senhor que chega. Deus vem para salvar. Isaías ainda dirá quais são os frutos desse encontro com Deus que vem. Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos dançarão, os mudos terão a língua desatada. Ele conclui dizendo: os que o Senhor salvou voltarão para sua casa com a alegria brilhando no seu rosto, cheios de contentamento, e não mais saberão o que é a dor e o choro. Isaías profetiza um contexto de alegria intensa, em que o sofrimento, o exílio, os obstáculos, as dificuldades não serão mais a palavra suprema, porque Deus, vindo ao encontro, oferece tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nos faz pular de alegria, tudo aquilo que nos faz ver o quanto a vida é bela e vale a pena. Nós temos na expressão do salmista, do Salmo 145, uma confirmação. Ele nos diz hoje que Deus vem para salvar o seu povo. E também dá algumas características de Deus. Deus é fiel para sempre, faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os que são prisioneiros, abre os olhos dos cegos, faz erguer-se o caído. O Senhor ama o que é justo e protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. São características muito claras de Deus, voltadas principalmente para os mais necessitados. Um Deus que tem um olhar especialmente carinhoso por quem tem mais necessidade, por quem mais está na vulnerabilidade, na exclusão, por quem encontra os caminhos mais amargos da vida. Ali Deus se faz especialmente presente. Porque, de fato, na pobreza Deus se manifesta com especial intensidade. Ali o seu amor tem ainda mais impacto, e o amor de Deus nunca falta. No Evangelho, nós temos uma cena, diria quase misteriosa, quase desconcertante, surpreendente do ponto de vista negativo. Um dos grandes nomes do Advento é justamente João Batista. Nós o escutamos no último domingo, ele falando com uma grande força, uma grande convicção
abrindo os caminhos de Jesus, preparando os caminhos de Jesus, ao ponto de dizer: eu batizo com água, ele virá para batizar com fogo e eu não sou digno sequer de carregar as suas sandálias. João Batista sempre demonstrou uma imensa convicção do caráter de Jesus, da sua força, do seu poder, da sua natureza messiânica. Hoje, porém, nós encontramos uma cena que vai contra toda essa realidade que era própria de João Batista. Ele tinha sido preso por ordem de Herodes, justamente por ter falado a verdade, uma verdade incômoda a Herodes, e hoje o capítulo 11 de Mateus vai nos dizer: quando ouviu falar de algumas das obras de Cristo, João enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu? És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? João parece desconfiar de Jesus. Parece não estar mais seguro de quem efetivamente Jesus era. E chega ao ponto de mandar os seus enviados para fazer essa pergunta a Jesus: é você mesmo? Ou é melhor que a gente espere um outro Salvador? O que João estava vendo para chegar ao ponto de lançar essa pergunta? O que estava vendo e o que não estava vendo? Bom, Jesus já estava ali, já tinha iniciado a sua vida pública, já tinha um tempo. Jesus já estava pregando, realizando suas obras, mas João olha em volta e vê que o mundo parece não ter mudado. A opressão continuava, a pobreza continuava, a violência continuava, a desagregação familiar continuava, a corrupção continuava, a maldade no coração humano continuava. Além disso, ele ouviu dizer que Jesus dialogava com as prostitutas, se sentava à mesa com os pecadores, se abria ao diálogo e ao respeito com as mulheres. Nada daquele Messias triunfalista do Antigo Testamento parecia se cumprir em Jesus. Os profetas que anunciavam aquele que viria dominar com o seu cetro sagrado, aquele grande líder que se levantaria, um príncipe. Jesus não se parecia com nada disso. Por essa razão, João questiona Jesus: é você mesmo? Ou é melhor que a gente espere outro? Jesus, como era próprio dele, não responde nem sim, nem não. Acontece muitas vezes na vida de Jesus ele receber perguntas muito diretas que podem tranquilamente ser respondidas com sim ou não, mas ele não responde com sim ou não. Ele leva o outro a uma experiência, leva o outro a uma reflexão. Aqui, Jesus não responde nem sim nem não a João Batista, mas diz àqueles que vieram em nome dele: olhem em volta, vejam em torno de mim o que é que está acontecendo e contem a João Batista. Narrem para ele o que vocês estão vendo e ouvindo na prática daqueles que vêm ao meu encontro. Jesus os ajuda a perceber. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa notícia de Deus. Jesus conclui dizendo: feliz de quem não se escandaliza de mim. O que é que nós acabamos de perceber? Jesus é, sim, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Até o texto é o mesmo. É o mesmo de Isaías, é o mesmo do salmista do Salmo 145, agora reproduzido por Mateus. O que foi anunciado que o grande Messias faria, Jesus o faz. Qual é a diferença de Jesus? Jesus, de fato, não se encaixa na ideia de Messias que o povo judeu esperava. Um Messias triunfalista, cinematográfico, líder político, revolucionário da sociedade, um homem que viesse para derrubar o trono, o imperador romano, reinaugurar o reinado de Israel, assegurando o privilégio
dos hebreus sobre outros povos? Nada disso. Jesus é um Messias pobre, da periferia, um Messias aberto às mulheres, aos estrangeiros, um Messias capaz de dialogar com o mundo da cultura, com as outras religiões, capaz de dialogar inclusive com os poderosos do seu tempo. Várias vezes encontramos Jesus com altos oficiais romanos, com publicanos. Um Messias da proximidade, do olhar atento, da palavra segura. Um Messias que de fato venceu o mundo, mas não pelas armas, não pela política, não pelas revoluções sociais. E aqui é que está a grande chave de leitura. O reino de Deus que Jesus veio inaugurar não se impõe e não cresce com grandes feitos, não cresce de forma vistosa, dominando as manchetes dos jornais ou as cenas sociais. O reino de Deus começa e cresce a partir do coração de cada pessoa. A transformação que Jesus Cristo opera não é pairando sobre a sociedade de forma abstrata, mas é concretamente no coração de cada pessoa. É de dentro para fora a transformação que Jesus opera. E a partir de uma pessoa transformada pelo amor que conheceu, a partir de Jesus, vai se transformando também o seu entorno, vai se transformando também a realidade em que ela está inserida, suas relações familiares, seu grupo social, seu ambiente de trabalho, suas amizades, os ambientes que frequenta, mundanos ou sagrados, a comunidade religiosa. Então o reino de Deus cresce pelo testemunho concreto de amor e coerência de quem a ele adere. Jesus mudou o mundo não porque simplesmente derrubou uma ordem estabelecida e impôs outra, mas porque Jesus deixou no coração de cada pessoa a capacidade de amar, de se doar ao outro, de ir ao encontro do outro. O novo mundo de Jesus cresce assim, silencioso e discreto, humilde, mas decidido, no sim pessoal, depois também comunitário, de cada pessoa, de cada grupo, que adere com liberdade, singeleza e alegria a Jesus e ao seu Evangelho, e começa a colocá-lo em prática no dia a dia. Claro que é um crescimento mais lento, menos visível, menos marqueteiro, menos publicitário, mas é um crescimento mais autêntico, mais real, que conquista o coração, transforma a mentalidade e o agir e vai tocando cada próximo e os grupos mais próximos pela autenticidade do amor praticado. E o amor é a única força efetivamente capaz de transformar o mundo. O convite, então, deste dia, deste advento e da nossa vida toda inteira é o de aderir a Jesus com todo o nosso coração, dando primeiro um sim individual e depois dando testemunho desse sim na família, na sociedade, na comunidade cristã, nas rodas sociais, nos ambientes em que nós estamos, e deixar que o amor, a partir de nós, transforme o mundo e edifique o reino de Deus. Esse é o messianismo de Jesus, que depois não se ofende com João Batista, ao contrário, fará depois um longo e impactante discurso sobre a enorme luz, a enorme grandeza de João Batista, mas dirá, como conclusão, João Batista foi a maior pessoa que viveu até hoje, mas o menor no céu é maior do que ele. Quem está no céu? Quem ama, quem fez o bem, quem foi fiel na prática do amor e no olhar a Deus. Essa é a grandeza. A grandeza para Jesus é o amor concreto e a fé perseverante. Sejamos grandes nessa perspectiva. Bom domingo e boa semana.